Olá, meu nome é Erika Santos e esse é o canal Descobrindo o Meu Lugar, que tem como objetivo partilhar sobre missão, propósito de vida, não nesse sentido sonhador, mas num sentido muito real, ou seja, que a gente partilha sobre a vida, sobre fazer a vida ter mais sentido, fazer a vida ter mais sabor. O tema do vídeo de hoje, jogos psicológicos, aquilo que todos nós fazemos inconscientemente na maioria das vezes. Fica aqui comigo para você entender e principalmente para perceber quando alguém faz um jogo psicológico com você ou quando você está fazendo um jogo psicológico com alguém. Os jogos psicológicos, eles foram apresentados por Eric Berne, que é o pai que desenvolveu a abordagem transacional, que é uma das abordagens da psicologia. E Eric Berne, ele enumera 3 características dos jogos psicológicos. Eles são inconscientes, ou seja, nós fazemos sem perceber, é naquela parte que a gente não tem um domínio, a gente não tem um controle, ela é desconhecida para nós. O ser humano, ele é mais composto de inconsciente do que de consciente. A gente mais faz as coisas sem saber por que faz, do que faz sabendo por que está fazendo. Quando eu digo que os jogos psicológicos são inconscientes, o que eu estou querendo dizer? A nossa mente, ela se divide em 2 partes, consciente e inconsciente. Imagina a imagem de um iceberg. E imagina que aquele pedaço dele que fica do lado de fora da água, que eu consigo enxergar, é o consciente da minha mente. E a parte de baixo, que eu não consigo enxergar, é o inconsciente. E se vocês já prestaram atenção na expressão, isso é só a ponta do iceberg. Por quê? Porque normalmente o iceberg, a parte dele que fica fora da água, ela é quase que insignificante perto da parte que está abaixo da água, que é muito profunda, é enorme. Seria assim, normalmente um iceberg, uns 3, 5% dele fica para fora da água e o restante todo submerso. Então, por que Freud, que trouxe essa comparação da nossa mente com o iceberg, diz que o que nós temos de consciente na nossa mente, ou seja, isso que eu tenho consciência, que eu percebo, tô comendo aqui, o que você comeu ontem, sabe, essas coisas que a gente tem lembrança, elas são o nosso consciente, correspondem só de 3 a 5%. Ou alguns mais otimistas dizem que pode corresponder até 13% da nossa mente. E o que é o inconsciente? É exatamente aquelas coisas que caem na lembrança, coisas que eu não lembro, coisas que estão relacionadas ao meu sistema familiar, coisas que vão além, às vezes vão até além de mim. A segunda característica dos jogos psicológicos, eles são repetitivos, ou seja, eles acontecem com uma frequência, constantemente. Eu jogo com uma determinada pessoa, ou jogo com todo mundo. E a terceira característica dos jogos psicológicos é que eles são perversos ou cruéis. Ou seja, tem o objetivo de gerar sofrimento no outro. Não existem pessoas más. O que existem pessoas que estão más. A essência do ser humano é boa, a essência em si, porque nós somos a essência divina, gente. Nós somos estado de presença, estado de iluminação, nós somos o que somos. Nós somos o eu sou, simplesmente existo. Nós somos isso aqui que se percebe, e isso é bom. E nós nos confundimos, nós achamos que somos o que a nossa mente pensa. Ou seja, a nossa mente, ela cria pensamentos e achamos que somos esses pensamentos. De repente a gente perdeu totalmente o controle dela e fica criando pensamentos, e de repente a gente passou a se identificar com esses pensamentos e achar que somos esses pensamentos. Então, é isso que eu digo. Não existe ser humano ruim. Gente, o cachorro da vizinha tá latindo. Eu não vou mais parar o vídeo para esperar ele parar de latir. Então, ignorem o latido dele. Tá difícil. A verdadeira plenitude de ser está em sair da mente e ficar presente.
ter a consciência de que não somos essa mente, não somos o que essa mente diz. É por isso não nos confundimos com os pensamentos que ela gera, que ela cria. Então fazemos jogos psicológicos em relacionamentos egóicos, ou seja, ego se relacionando com ego, falso eu se relacionando com falso eu. E não em relacionamentos iluminados, que a gente diz que é o meu verdadeiro eu, a minha essência divina, a minha essência iluminada, se relacionando com a essência divina de outra pessoa. E agora eu vou dar 2 exemplos de jogos psicológicos. Um feito por muitas mulheres, e eu me coloco nesse lugar de mulher, porque eu sou e eu fui educada a fazer esse tipo de jogo psicológico. E um exemplo dos homens. Primeiro, o exemplo das mulheres, que eu acho muito engraçado. A minha psicóloga Marisa Morim, ela chama do jogo do dou, mas não dou. Quando somos mais jovens, dizem muito, bom, pelo menos eu não sei se todos tiveram essa educação, mas eu tive muito isso, de que você não pode ser fácil. Porque se você for fácil, o rapaz não vai te dar valor, porque o homem gosta daquilo que é difícil, que ele tem que conquistar, que ele tem que batalhar. Quando mais novinhas, normalmente antes de termos a primeira relação sexual, essas coisas assim, o que é muito comum da gente fazer? O cara chega afim da gente, começa a dar em cima, o que a gente faz muito? Ai, não tô afim, não quero, não. E no final da noite tá lá a gente beijando o cara. Por quê? A gente não cede de primeira, fica fazendo doce. Para que ele não ache que eu sou fácil, para que ele batalhe e entenda que aquele beijo veio de uma grande batalha, então aí eu tenho valor para ele. Maluco. Mas fomos educadas com isso. Mas aí depois, quando somos mais velhas, a gente tende a evoluir esse jogo do beijo, mas não beijo, pro dou, mas não dou. Que é o quê? Vou dar um exemplo que acontece muito. A mulher fala que não quer ir pro motel, tá no encontro com o cara e fala que não quer ir pro motel. Aí fala, não, mas a gente vai lá só pra conversar. E aí ela fala, ai, mas o que, sei lá o que. Tá, mas a gente vai só conversar. Gente, pra conversar precisa ir pro motel? Não precisa. E aí quando chega no motel, o cara como fica insistindo, e a gente, eu te falei que eu não queria, sei lá o que. Aí termina a noite, o cara emburrado, porque não conseguiu o que queria, e a mulher se sentindo ofendida porque ele insistiu com uma coisa que ela disse que não queria. Mas por que a gente vai? Pelo jogo do dou, mas não dou. Eu quero dar, eu quero ficar com aquele cara, mas eu não quero que ele me ache uma pessoa fácil. Então eu vou fazendo esses joguinhos. É muito comum entre as mulheres, gente, porque fomos educadas desse jeito, porque existe uma consciência coletiva forte que acaba influenciando a gente, e como estamos no ego, ou seja, existe uma mente maior, ou seja, uma consciência maior, o que ela faz? Ela influencia a nossa consciência, ou seja, influencia o nosso ego, e a gente faz esses jogos ridículos. E um jogo psicológico muito feito pelos homens, principalmente por muitos homens que estão em relacionamentos sérios, principalmente casamentos, que é o jogo do chute-me. Como assim o jogo do chute-me? Ele faz coisas erradas, para quê? Para que a mulher o chute, e assim ele sai da relação com a consciência leve. Ao invés de pedirem para sair da relação, nem eles sabem que querem sair da relação, na verdade. Eles só ficam cometendo o mesmo erro. Gente, você já viu esses caras que vivem traindo? Eles amam aquela mulher, eles querem ficar com a mulher, mas não conseguem parar de trair. Inconsciente, gente. O jogo do chute-me. Eles mesmos não pedem para sair, mas vão fazendo errado até que a mulher uma hora chuta e vai embora. E agora, depois de dar esses 2 exemplos, eu quero falar para vocês quais são as formas da gente lidar com os jogos psicológicos. Existem 3 posturas que nós podemos adotar para não cair nos jogos psicológicos de um jogador. O primeiro, chutar o jogador. Ele não quer ser chutado? Então chuta. Sabe, aquele negócio tipo assim, romper com a pessoa? Eu não aguento, já que os jogos psicológicos, eles são inconscientes, repetitivos, vira e mexe, a pessoa continua fazendo isso.
cruéis e perversos, eu não estou aguentando mais isso, eu corto a relação com aquela pessoa. A segunda, expor o jogo. Vou dar o exemplo da mulher com o marido que vive cometendo determinado erro que sabe que fere ela. Ela chega e fala: olha, eu já cansei de te falar que isso me fere. O que você quer? Você quer que a gente encerre essa relação? É isso? Você quer o divórcio? É isso? Me fala o que você quer. Eu preciso que você me diga o que você quer cometendo esses erros. O mesmo erro que eu já cansei de falar para você que me fere, que eu não aguento. Isso é expor a verdade. Você expõe para o jogador o jogo que ele está jogando com você. E uma outra forma que ela costuma não durar muito é ignorar o jogador. Ou seja, o cara vamos supor, a esposa com o marido tá cometendo erro, e ela ignora, finge que não tá vendo, finge que não é com ela. Eu costumo dizer que essa técnica, ela não dura muito. Por quê? Porque chega uma hora que você fica saturado dos jogos psicológicos do outro. É difícil uma pessoa que tem uma resistência tão forte para ficar ignorando o jogo psicológico de outra pessoa. Normalmente, as duas primeiras opções é as que a gente mais usa. Expor o jogador, o jogo que ele está fazendo, e fazer ele perceber esse jogo e cobrar dele uma postura, uma posição, ou realmente cortar relações. Isso são os jogos psicológicos. E por que eu trouxe isso? Porque nos próximos vídeos eu vou falar sobre a tríade: vítima, algoz ou vilão e salvador. Dificilmente nós temos relacionamentos iluminados, ou seja, em que a minha essência divina, o meu ser verdadeiro se relaciona com a essência divina, o ser verdadeiro de outra pessoa. É muito difícil. São os relacionamentos assim, que, nossa, tudo ali flui, tudo evolui, tudo vai para o mais, para o melhor. Mas normalmente, nossos relacionamentos são egóicos. E nos relacionamentos egóicos nós fazemos jogos psicológicos. O que eu quero dizer? É que a gente não precisa disso. A partir desse momento, o que eu disse? Os jogos psicológicos, eles são inconscientes, repetitivos e perversos. A partir do momento que você viu esse vídeo, que você identificou os momentos que você fez jogos psicológicos com outras pessoas, ou que outras pessoas fizeram jogos psicológicos com você, você já não tem mais o verdadeiro, o que a gente chama de jogos psicológicos. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe quando uma pessoa está jogando com você e quando você está jogando com uma pessoa, ou seja, você está consciente. A qualidade inconsciente não é mais. E aí você pode decidir, você vai querer ir por esse lado do jogo psicológico para conseguir o que você quer, o que seu ego quer, ou você quer uma outra opção. E a outra opção, gente, que eu digo, é a comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? É aquela que eu exponho para a pessoa que eu quero, eu exponho para a pessoa que eu preciso, e se ela não quiser, se ela não puder, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém tem que nada. E diante da negativa daquela pessoa, da aceitação, eu tomo uma postura. Por exemplo, a esposa quer que o marido ajude ela em casa porque ela está muito sobrecarregada. E ela expõe isso para o marido de forma em comunicação não violenta, ou seja, não exigindo, não fazendo joguinhos psicológicos para atormentar a cabeça dele, ver se ele cede para ela, ou fazendo de coitadinha, de sofredora. Não, eu simplesmente exponho a questão. A decisão desse marido é ajudá-la. Ótimo, ela viu que deu certo. Ou a decisão desse marido é não ajudá-la. Ok, a partir disso, o que eu faço? Eu vou contratar uma ajudante e você vai ter que me ajudar a pagar, ou você vai pagar, já que você não quer ajudar, ou o quê? E, gente, a coisa mais importante do mundo, a gente assumir as consequências das decisões que a gente toma. Porque isso é adultez, isso é maturidade emocional. Eu não preciso ir jogando com a pessoa até conseguir o que eu quero.
E isso é ficar mais na essência do que no ego. E isso é iluminação. Por essa partilha de hoje, o que eu posso dizer é gratidão.